Aquele abraço, amigo do esporte, chegando com mais um Abrindo o Jogo, o seu espaço da informação e da opinião, para ter uma resenha muito bacana aqui com a Juliani Leite de Matos, isso mesmo, acertei o nome? Sim. Da Superintendência de Esporte do município, e o Marco Toledo, atleta de Caratinga, convocado aqui, que conquistou uma vaga na Seleção Brasileira de Taekwondo, e vai falar pra gente sobre a expectativa do Mundial, e obviamente ele quer muito estar no Mundial, mas para isso vai precisar de patrocínio. E a gente sabe que Caratinga a gente tem condição de patrocinar se os empresários se unirem, se todo mundo enxergar nele um atleta, um potencial, e principalmente, né, com o olhar de marketing, enxergar que através dele você vai estar linkando a sua empresa em alguém que é vitorioso. Eu acho que é de maneira bem inteligente apoiar o Marco Toledo para essa parada aí, tá bom? E claro, a gente vai falar também um pouquinho de Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, e vamos falar do Paredão Jefferson, que está fazendo sucesso lá no futebol da Paraíba. Ele que é de Caratinga, participou do clássico lá de Campinense 13 e foi ovacionado pelo estádio inteiro. Ele já é rei lá em Alagoas e agora é rei também na Paraíba, o grande Jefferson, goleirão Jefferson. Bom, a gente começa o papo aqui com a Juliani, com o Marco Toledo, e começa com você, Marco, que é o seguinte, cara: chegar ao Mundial é o sonho para qualquer atleta. Chegar com 16 anos, melhor ainda, né? É, bem melhor. Chegar novo lá. Novinho, né? Uhum. Novinho, mas enorme, né? Você tá grande pra grande. Você pega com quanto metro, cara? Quase 1,90 ou 1,90. Quase 1,90 ou 1,90. Tá pequena criança. Levando em conta que ele tá só com 16 anos, ainda tem um tempinho para poder crescer, né? Essa vaga foi conquistada como? Explica pra mim aí. Foi onde? No Rio de Janeiro, no Cefam. Foi no fim de semana passado, se eu não me engano. Eu lutei 4 vezes com atletas de estados diferentes. Lutei com o da seleção brasileira, que foi difícil demais. E na final peguei um cara que era bom, um cara da minha altura, um cara que queria muito chegar lá também. Um gigante também, né? Um gigante. Que nem eu, assim. Foi disputado a vaga, não foi fácil. 4 lutas foi pesado. Não era pra qualquer um. Mas você treinou pra caramba, eu sei que seu tio pega bastante no seu pé, né? O Mário Toledo, sei que ele pega bastante no seu pé, ele não refresca, mas o resultado tá aí, né? É o sobrinho com vaga na seleção brasileira. E a Juliani tá aqui para poder falar pra gente sobre exatamente o apoio que o Marco Toledo recebe desde que começou no Taekwondo praticamente, eu acho, né? Você está inserido aí no Bolsa Atleta. Não, né? não. Na verdade, nos últimos 3 anos. A gente acompanha... Porque ele veio no programa com 13 anos, não é isso? Então eu estou confundindo aqui a primeira vez que ele veio ao programa com a questão do Bolsa Atleta. Né? Mas quando você veio ao programa, você já tinha o Bolsa Atleta? Primeiro ano. Não? Primeiro ano. Primeiro ano. Então desde 2015 você está no Bolsa Atleta. Que tem essa função, né, Juliani? Que é essa função de apoiar, de incentivar e de realmente dar esse apoio para o atleta que vai embora, né? Que se destaca, né? Sim. Embora a gente, ele foi pleiteado com a Bolsa em 2015, a gente já acompanhava o trabalho dele antes, né? É todo um procedimento de edital e tem todo um concurso. Então, a gente, sempre que observava os atletas na hora das prestações de contas, a gente enxergava o nome dele. Então, a gente acompanha muito a vida dos atletas em Caratinga através das mídias sociais, das mídias impressas. Então, a gente já conhecia o trabalho deles. Mas a Bolsa Atleta tem 3 anos e eu estive com o Toledo, ele sempre conta para mim, de primeira mão, qual é o trabalho deles, né? Ele disse que esse menino teve que bater muito para poder chegar onde chegou. Eram 12 competidores na faixa etária dele, né? E eu gostaria de dizer que é com 16 anos mesmo que se chega nessa modalidade, porque se o atleta começa tarde, ele não tem bom rendimento. Então tem que começar bem cedo. Então, com quantos anos você já tinha a faixa preta? Com 11. 11 anos. Então, o cara ser faixa preta com 11 anos, né? Então, começou bem mais cedo. Bem mais cedo, né? Não é fácil. Não é fácil. Você tem todo um procedimento de tempo e de aprendizado para se alcançar a faixa preta. Então, ele é muito dedicado e venceu esse aprendizado muito facilmente, mostrou esse resultado nas competições
né? O Marcos Toledo, ele foi o que abriu as portas para novas etapas dentro do Taekwondo, puxando os atletas de Caratinga. Ele foi o primeiro a competir no Arnold Schwarzenegger, que é um evento grande. Depois outros apareceram. Ele foi o primeiro a aparecer no Copa Brasileira, Copa do Brasil, e depois apareceram outros. Então, ele é desbravador, né? Com 16 anos. Com 16 anos. Isso é muito bacana. Mas nós temos a Luciana também, que poderia ter estado no Grande Slam, tinha vaga, mas não participou. Sim. Né? Então, ele está seguindo a sua carreira e pelo que a gente vê, Pelo que vai a gente tá acompanhado. mais além. E o legal é que o Marco, a primeira vez que ele veio aqui, ele era um menino calado, assim, tímido, muito acanhado. E eu já percebi logo na primeira resposta que até isso ele evoluiu, né? Essa questão da desenvoltura em conversar. Claro que é típico da idade também, né? Tá com 16 anos, já aprendeu a chegar na menininha na escola, aquela coisa toda. Então o cara vai ficando mais aberto, né? Vai ficando mais esperto, né? Viajando bastante, né, Marcos? Sim. Viajando bastante também, competindo muito. Então eu acho isso muito bacana. E o desenvolvimento não só atlético, mas o desenvolvimento também como pessoa, como ser humano. Isso é muito bacana. O esporte também tem esse outro lado, né? Não é só o desenvolvimento atlético, para crescer forte e tal. Tem o desenvolvimento também que é psicológico, e acho isso muito bacana. Agora, Juliani, o Bolsa Atleta, embora já exista há alguns anos, e me parece que você está lá desde a criação, Sim. né? Você chegou lá desde a criação do Bolsa Atleta. Então, acho que poucas pessoas conhecem o Bolsa Atleta como você conhece, né? Que participou da criação dele lá no governo João Bosco, se eu não me engano, né? Sim, 2011. 2011. Então, você conhece bastante do Bolsa Atleta, que passou por mudanças também, que a gente vai abordar mais à frente. Mas apoiar o Marcos é um desafio diferente, tipo o Bolsa Atleta até então, porque até agora o Bolsa Atleta tinha apoiado vários atletas em competições regionais, nacionais, mas agora o moleque está querendo cruzar o oceano, como é que faz? Então, é um desafio diferente mesmo. O mecanismo evoluiu junto com os atletas, né? No início, os competidores eles estavam a nível regional, foram vencendo etapas a nível estadual, a nível nacional. A diferença do Marcos Toledo é que é uma competição olímpica, que está ligada ao Comitê Olímpico Brasileiro e também internacional, né? Então é uma modalidade olímpica e sendo uma modalidade oficial, a nossa alegria ainda é maior, porque ele está numa idade em que, se der certo, se ele tiver a condição necessária de competir, ele pode ser que nos represente numas Olimpíadas. Então, é um patamar que nós ainda não vislumbramos, que a gente deseja, e é ele que está alcançando. Bacana, bacana. Agora, a custa de muito esforço, de muito treinamento, né, Marcos? Demais. De muita injeção de saco do tio, que eu sei que Senhora, fica buzinando no ouvido ali, que controla até mesmo a questão da alimentação, né? Seu tio é bem assim, bem cara muito sério, né? Tá sempre ali olhando para você com aquele olhar assim, mais que pai, né? Aquela coisa, né? Bem séria. E tudo, eu imagino o tamanho da felicidade dele. Agora, chegar numa seleção brasileira, seja ela de qual modalidade for, é um sonho para qualquer um. O garoto que joga futebol, quer jogar na seleção, que joga vôlei, quer jogar na seleção, e no taekwondo, o cara quer estar na seleção também. Mas a idade é essa mesmo, é 16 anos, como a Juliane disse. Sim. Essa era a hora do Marco Toledo chegar na seleção brasileira. Agora foi a melhor hora para chegar lá, porque esse ano tem, além do Mundial, tem os Jogos da Juventude, que é umas Olimpíadas para quem tem a minha idade, 15, 16 anos. E que vai acontecer onde? Já tem local? Acho que é na Argentina. Na Argentina. Mais perto, né? Do que a Tunísia, né? Atravessar o oceano. É mais perto que a Tunísia. Mas a dificuldade vai ser a mesma, com certeza, né? Que eu imagino um atleta do mundo inteiro, né? Atleta do mundo inteiro. Ganhar Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, isso pra você já passou dessa fase, né? Mineiro já passou, né? Tá ali embaixo. Mas quando chegar a níveis nacionais, como Copa do Brasil, Brasileiro, alguns Opens, e o principal mesmo é o Grand Slam. Ganhou o Grand Slam, que é o que te proporcionou a seleção brasileira. São quantos atletas na seleção? Acho que são 8 a 10. 8 a 10. Mas... Então é menos vaga do que na seleção brasileira de futebol, cara. Então é mais complicado ainda.
Mas para quem quer conseguir a vaga, tem lá 200 para querer a vaga. É muita gente. É gente demais. E aí a gente vê que realmente é um esforço muito grande, né, Juliane, que tem que ser feito. A gente sabe que, estou vendo aqui atletas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Goiás, e o Marco Toledo acabou ficando com o ouro, né? Teve um de Santa Catarina que ficou com bronze, o do Rio Grande do Sul ficou com bronze, o de Goiás ficou com a prata e o Marco Toledo de Caratinga ficou com ouro. É um resultado que você esperava quando você foi para o Grand Slam, ou você chegou lá e falou, vou ver como é que é primeiro para ver se vai dar para chegar ao ouro ou não? Ou você já saiu daqui com confiança de atleta de alto de pódio já? Não. Ano passado, em 2017, eu não tinha ganhado nada no cenário nacional. Eu tinha só participado dos campeonatos. Eu fui em todos eles. Em alguns eu ganhei medalha, mas foi pouca coisa. Foi suficiente para ganhar vaga no Grand Slam. Beleza. Nesse Grand Slam, tudo que eu queria era ganhar medalha. Ganhar um bronze, uma prata. O ouro seria um sonho para ganhar. Mas eu cheguei lá, eu lutei cada luta como se fosse uma final. E é essa aqui a medalha? Essa aí é a medalha. Bacana. Mas é importante ressaltar que ano passado ele tinha mudado de categoria. Sim. Então ele era novato nessa categoria e as pessoas com quem ele lutou no ano passado já eram experientes. Isso contou então muito. Ele ganhou experiência no ano passado e deu o troco nos ano. mesmos atletas este Bacana. ano. Eu acho que isso que faz do esporte é gostoso, né? A gente que gosta de esporte é isso, né? É você saber que você vai ter a oportunidade de vencer quem te derrotou. Né? Eu acho que isso motiva ainda mais. Fiz isso. Isso motiva ainda mais, né? Não, No futebol, demais, é chamada revanche, né? Isso aí. No futebol é assim, no voleibol, no taekwondo não é diferente, né? Com a diferença que no taekwondo, diferente do esporte coletivo, no taekwondo, embora você tenha por trás o staff, tenha o apoio do seu tio e tudo mais, mas lá no tatame não tem mamãe, papai, tio, todo mundo lá de fora, né? E aí, o adversário e pronto. É você o adversário e pronto, né? Então eu acho que isso que é o diferencial. Ali o atleta não tem desculpa para derrota, porque quando você está no futebol, o meu goleiro estava num dia infeliz, o árbitro errou, o meu atacante não fez gol, mas no caso do taekwondo não tem isso, né? Quando você perde, você pode ter usado errado a estratégia, mas não tem outro culpado a não ser você mesmo, né? Por mais que o adversário tenha mérito, né? Sim. E agora você estuda os adversários, quando você vai para a competição, você vê vídeo, como é que funciona? Já que eu estou nesse cenário já faz muitos anos, eu conheço os meus adversários. Cada um que eu lutei nesse Grand Slam, eu conhecia já. Opa, esse aqui eu perdi para ele, sei como é que ele luta. Esse daqui, ele é assim. Esse aqui é novato. Opa, esse aqui é inexperiente, eu vou chegar em cima dele. Então cada pessoa lá eu conhecia. Então foi melhor para mim. Antes da luta, eu estudei o adversário. Isso na hora me ajudou bastante. Bacana. No próximo bloco, eu quero saber da Juliane como que o Bolsa Atleta vai apoiar ainda mais o Marco Toledo, que está mostrando que merece, e a palavra é meritocracia, né? Quem merece mais tem mais, e no caso agora o merecimento dele é indiscutível, não é verdade? Bom, no próximo bloco, porque agora eu quero bater um papo com você e falar sobre o campeonato carioca. Tivemos clássico Flamengo e Botafogo, a vitória do Flamengo mais uma vez, né, gol do Rodolfo em impedimento, diga-se de passagem. A arbitragem muito ruim do jogo, né, a arbitragem muito ruim, não só porque errou no gol a favor do Flamengo, mas porque deixou de dar um pênalti a favor do Flamengo, que foi também no Paquetá e ele não deu. Então a arbitragem foi lamentável, foi lastimável, né? Mas o clássico também não tinha muitos atrativos, já que a fórmula do campeonato carioca é muito ruim. É uma fórmula onde o Flamengo venceu o primeiro turno e se vencer o segundo turno ele não é campeão. Então é realmente uma fórmula mágica, né? O camarada, eu fico imaginando o sujeito que senta para fazer essa fórmula deve perder noite de sono. Imaginar como que eu vou fazer uma lambança aqui, só pode, porque é realmente muito complicado, né? Para se pensar nisso, né? E o Flamengo foi um pouco melhor do que o Botafogo, conquistou o resultado positivo. O Botafogo tem um time inferior do Flamengo, também não é novidade para ninguém, até por uma questão de recurso financeiro, né? O Flamengo recebe aí mais de 470 milhões no ano, o orçamento do Flamengo, do futebol do Flamengo para o ano. O Botafogo não chega a metade disso, e no futebol, como qualquer outro esporte, o financeiro conta e conta muito. Então o Flamengo
Aliás, o Carpegiani disse depois do jogo que o Flamengo está recebendo uma cobrança exagerada. Não acho não, eu acho que a cobrança em cima do Flamengo é proporcional ao que o time tem para investir. Se você tem 500 milhões, a cobrança em cima de você é proporcional a 500 milhões. Se você tem 20 milhões, é proporcional a 20 milhões. Então não tem. Eu acho que seria uma cobrança excessiva se fosse em cima do Botafogo, que tem menos da metade do recurso do Flamengo. Ah, mas dinheiro não é tudo. Pô, no caso do futebol, deveria ser pelo menos um passo enorme. Já que você, com dinheiro, você contrata os melhores técnicos, os melhores jogadores, dá mais condição, paga melhores salários. Se isso não retornar em campo, então tem uma coisa errada. Não é verdade? Bom, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista infrator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite. Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim, baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3321-7373, Rua Nova, Caratinga. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, o seu espaço da informação e da opinião. A gente continua batendo papo aqui com a Juliani, com o Toledo, falando sobre o Mundial de Taekwondo na Tunísia, falando sobre o Bolsa Atleta. A Juliani nos explicou agora há pouco aqui sobre a função do Bolsa Atleta. E é uma explicação muito importante, porque embora seja um programa que exista desde a época do governo do João Bosco, ainda muitas pessoas não sabem como que funciona, qual é o mecanismo do Bolsa Atleta, né? E algumas pessoas maldosas, inclusive, levantam dúvidas e tal, e eu fico muito à vontade para poder falar que faço parte do Comel e do Conselho Municipal de Esportes, e estou lá com a Juliani e com outros amigos também para resolver as questões do Bolsa Atleta e de outras coisas também, e fico muito à vontade para poder falar da lisura. E aí eu posso falar, obviamente, desta gestão que eu estou participando. Não posso falar pelo passado, porque eu não estava lá. Nesse momento eu posso dizer que pode ter falhas, óbvio, qualquer coisa pode ter falhas, né? Pode ter coisas a serem corrigidas, sem dúvida nenhuma. Agora, deslealdade, nas vezes que eu participei, eu não vi. E a Juliani estava me explicando em off aqui qual o mecanismo que ela pretende utilizar para apoiar o Marco ainda mais, né, Juliani? Sim. Nós prevemos na última alteração da lei, na verdade só houve duas. A primeira de abertura, que incidiu até 2016, e no edital 2017, a gente já vendo como funciona anos a fio o programa, nós prevemos um redirecionamento da verba daqueles atletas que no meio do caminho do edital, eles se descaracterizam como competidores ou como bons prestadores de conta que a legislação pede competição e prestação de contas. Se alguma dessas partes falha, ele para de receber o benefício. E esse recurso, no edital 2017, que está em vigor ainda, ele vai ser redirecionado, tem todo um mecanismo legal para a gente fazer, para o Marcos Toledo e para outros que fizerem alguma solicitação enquanto o edital 2018 não é publicado.
há um buraco no meio, um espaço de tempo aí. É isso que eu queria te perguntar. Quando é a previsão de publicação do edital do 2018? Então, nós precisamos terminar o fechamento de contas. Quer dizer, o prazo legal para os atletas terminou em 15 de fevereiro. Nós ainda não chegamos a um mês. O Conselho Municipal precisa se reunir e finalizar a prestação de contas. A partir daí é que a gente abre o edital. Então, a gente pensa que em abril a gente já possa ter um novo edital rolando aí. Tá? Abril é exatamente a data para a competição na Tunísia. Sim. Né? Depois de tanto esforço, tanto treinamento, de conquistas, de 4 lutas complicadas, do seu tio buzinando na sua orelha, né? É chegado o grande momento, que é o Mundial da Tunísia. Mas, para que você tenha condição de participar do Mundial na Tunísia, é importante deixar claro que, embora o Bolsa Atleta tenha uma importância enorme nesse contexto, Sim. é uma ajuda super importante, né? Mas só o Bolsa Atleta é insuficiente para que você vá para a Tunísia. Hoje, a gente conversando ali fora, rapidamente, a gente chegou ao número de, pelo menos, aí, um valor de em torno de 15 mil reais para que você possa participar do Mundial na Tunísia. Sim. Talvez um pouco menos, né? Mas vamos A colocar cifra aí... é alta. Exatamente, em relação a 15 mil reais. Claro que é um valor para o Marco Toledo, para o tio dele, é um valor alto, né? Mas para várias empresas de Caratinga, talvez para uma só, que já tem outros atletas, que patrocinam outros atletas, que patrocinam a cultura, né, que investe em outros setores, no social, talvez também seja um valor alto. Mas se a gente for olhar a quantidade de boas empresas que a gente tem em Caratinga e bons empresários com uma cultura esportiva, bons empresários que conseguem olhar para o Marco Toledo e enxergar nele, além de um atleta, um garoto que merece esse apoio, eu acho que dá para conseguir, né, Marco? Sim, dá para conseguir. Até quando você tem que confirmar a participação no Mundial? Tem uma data? Eu vou fazer um treinamento em Santa Catarina, do dia 8 ao dia 18, 19. Aí lá De Março. de março. Tá chegando já. Já chegando. Aham. Aí lá eles vão me contar tudo. Tudo, de dinheiro, essas coisas, como é que é na Tunísia, Tá. tudo eles vão me contar. Só que a minha preocupação principal é treinar. Dinheiro, essas coisas, meu tique O cuida. seu tique está correndo atrás, né? Cada um faz o seu, né? Eu acho que se o atleta ficar preocupado com a questão do dinheiro também, embora a gente sabe que preocupa, Sim. mas você tem coisas mais importantes para poder pensar, Tem. né? E é aquilo que a gente falou ali atrás, ó, eu fiz a minha parte, agora vocês se viram e me dá condição para ir. E é o que a Juliani vai tentar fazer com a parte do Bolsa Atleta, né, Juliani? Sim. A gente vai fazer esse remanejamento e vai tentar entrar com o edital o mais rápido possível para que ele não tenha quebra de recebimento de recursos. Não é grande o valor que nós podemos dispor para ele, mas tudo que for possível nós direcionamento. E a gente está numa campanha com todas as pessoas que a gente conhece, nos nossos contatos, para olhar o caso particular do Marcos Toledo, porque é um fato inédito em Caratinga. Nós temos uma pessoa que está participando na mais alta esfera do esporte no Brasil, representando fora do país a delegação brasileira. E isso é algo que a gente não pode deixar passar em branco. É algo que eu costumo falar bastante aqui em Caratinga, é o seguinte, né? A gente, nos últimos anos, temos desperdiçado várias gerações de talento. E obviamente quando eu falo isso, algumas pessoas podem levar pelo lado da crítica, o Rogério está criticando o governo e tal. Eu sempre costumo dizer aqui que eu não tenho que criticar o governo A, B ou C, muito pelo contrário, eu acho que cada um faz aquilo que pode, embora a gente não sabe se realmente fez tudo que pôde, né? Mas eu acho que a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho o governo fazendo a parte dele, e a gente não pode esperar só da prefeitura. É uma crítica que eu faço muito ao nosso futebol, que reclama muito da falta de apoio, e alguns chegam até a ameaçar, porque se não ajudar não tem campeonato, e eu acho errado, né? Eu acho que a prefeitura sim tem a obrigação, a responsabilidade de apoiar sim, né? E não é bondade não, é responsabilidade mesmo de apoiar, porque não está apoiando com o dinheiro dela, está apoiando com os impostos que a gente paga. Então tem a obrigação de apoiar sim, mas não tem a obrigação de fazer sozinho. E é o que a Juliani está tentando fazer aqui em relação ao Marco Toledo.
ela está tentando fazer a parte dela do Bolsa Atleta, dentro do que é possível, que a lei lhe permite, e obviamente, por ser um garoto que se dedicou tanto, que trabalhou tanto para poder chegar ali, eu acho que até mesmo aquele carinho, né, Juliani, pelo lado, pô, o garoto merece, vamos correr atrás, vamos tentar fazer, né, porque eu acho que é a função da gente também, né? Sim, sim. As nossas autoridades também estão tomando conhecimento do feito do Marcos Toledo. A gente que acompanha mais direto, a gente está sabendo no tempo e na hora. Então, assim, nós não sabemos se disporemos de mais quantia que não saia do Departamento de Esportes, que tem um orçamento muito enxuto. Mas da parte do Departamento de Esportes, o que a gente pode direcionar, a gente está se esforçando. Eu falei aqui agora de alguns números sobre o planejamento de esporte 2018 e você falou que ele já, inclusive, foi atualizado, né? Os números foram atualizados. Copa Distrital, orçamento previsto em torno de R$70 mil. E não é nenhum absurdo, né? Dependendo do que for investido na competição. Você explicava aqui em off para mim sobre os jogos estudantis, aliás, sobre o GIME, Sim. Que Caratinga enfrenta uma situação em algumas modalidades que não vai estar no GIME, né? Foi punido. Sim. Né? E algumas pessoas me questionaram, Rogério, mas se Caratinga não vai participar do GIME, por que está aqui essa previsão de custo de gasto para o GIME? E você me falava aqui que é esporte individual, é isso? As punições foram para as modalidades coletivas. Mas futsal, vôlei... Isso. O voleibol não recebeu punição. O futsal eu tenho certeza. Não tenho certeza do basquete. Assim, mas nós não temos equipe para participar. Sim. Então, foi previsto para o caso de modalidade individual. Atletismo, kendo, tênis de mesa, né? Então é uma participação rápida, pequena, né, se acontecer. Sim, ano passado a gente conversava no meio desse burburinho aí que Caratinga vai, não vai, no esporte e tal não vai, o pessoal do voleibol ficou chateado, do futsal ficou bravo e tal. Aliás, o voleibol, desculpa, o voleibol tem penalização. Tem penalização sim, né? Sim, pelo menos o feminino sim. Eu tenho certeza. Pois aí um dos argumentos usado pelo Cleiton Rocha, pelo Cleitinho, ex-superintendente, um dos argumentos usados por ele, e não sei se você chegou a concordar ou não com o argumento, foi de que Caratinga, em relação ao ICMS esportivo, a gente acaba tendo uma vantagem maior em fazer as competições aqui. Sim. Eu estou enganado, é isso mesmo? É correto. A gente tem uma vantagem maior em participar das competições que acontecem aqui. E que esse dinheiro que não foi disponibilizado para essas equipes, para o futsal, para o voleibol, ele seria investido em competições aqui. Sim. Não é isso? Sim. Ou eu estou enganado? Isso mesmo? Ano passado. Ano passado, ano passado. Mas, no caso, essas competições seriam realizadas esse ano, de 2018. Então, agora. Aquele era um planejamento feito pelo superintendente, que se tivesse permanecido na pasta, teria feito. Quando ele saiu, também saiu a gestora da Secretaria de Educação, que na época era Marlete, agora é Lara. Sim. Tudo muda. Sim. Tudo remaneja, tudo muda. O nosso planejamento visa algumas alterações, mas não compõe aquela que ele teria dito no passado. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então a gente não tem a certeza se aquelas competições, se o argumento usado lá atrás, que ele vai se cumprir agora em relação às competições. Então, nós tentamos apoiar todo tipo de sediamento, sendo feito por nós ou por terceiros. Sim. Tá? Com recurso, aquilo que a gente tem condição. Porque sempre sediar é melhor. Tá? Mas conforto para o atleta. Mas havia, sim, um planejamento de uma determinada competição parecida com o GIME, que estava sendo olhada para substituir. Mas não aconteceu porque houve a saída... Mas o planejamento era para acontecer no passado e não esse ano? Aquele planejamento, veja bem, todo planejamento de prefeitura, ele tem que ser feito num ano anterior ao que está sendo executado. O ano passado foi o primeiro ano de uma gestão, não tinha como ter planejamento sobre ela. Então, o gestor que eu perguntei foi exatamente isso. Mas as competições eram para acontecer em 2018 agora. Em 2017, porque aquilo estava sendo planejado para acontecer logo depois dos Jogos Estudantis. Ah, tá.
Então, finalizaria os Jogos Estudantis e aconteceria uma Copa de Esportes, nas quais aquelas modalidades que deixaram de participar, participariam. Mas um pouco antes, o superintendente deixou a secretaria, né? E aí modificou todo o andamento, né? Mudou também a secretária, né? Então modificou tudo isso. É uma das coisas que eu até me pego bastante lá no América, no qual eu estou como diretor de esportes, e eu costumo dizer estou porque ninguém é, né? A pessoa está, e obviamente acabando o mandato da nossa gestão agora, se ela não for renovada pelo voto do sócio, outra pessoa vai estar, ou não, porque uma outra gestão não se tinha de esporte, nem diretor, nem nada. O que eu costumo dizer é o seguinte, e eu sei que prefeitura, que serviço público, funciona de maneira diferente. Na questão do América, a gente está tentando implantar o quê? Independente de quem esteja, o planejamento tem que ser mais importante. Porque ele afeta centenas de pessoas, no caso do clube. No caso da cidade, milhares. No caso do clube, ele afeta centenas de pessoas. Então, o planejamento, eu vou falar da área que eu atuo, que é o esporte. Não se pode, vou dar exemplo, o voleibol do América jogar o Campeonato Mineiro. Não tem que ser vontade do Rogério, tem que ser o planejamento do América. Se amanhã ou depois o Rogério for embora, sumir, o Campeonato Mineiro de Voleibol tem que acontecer e o América tem que jogar. É assim que as coisas precisam acontecer. Não pode ser, o Rogério não está aí mais, vamos deixar fora, o Rogério não está aí mais, ele que gostava disso. Não pode ser assim, porque nós temos centenas de crianças que jogam voleibol e que estão esperando o Campeonato Mineiro. Funciona assim no América. A gente sabe que em prefeitura as coisas funcionam diferente. Sai o secretário de saúde, aí muda-se o chefe do posto. Isso acontece, a gente entende como é que funciona, porque na questão de prefeitura entra muito questão política, embora ela também exista na questão de clube. Não deveria, mas infelizmente ela existe. Eu estou te dizendo isso, Odilene, até porque não foi um comentário seu, mas e eu sou abordado diariamente na rua, as pessoas, mas o superintendente disse que o dinheiro economizado pela não participação no GIME e tal, seria usado para se fazer competição em Caratinga. E todos compraram essa ideia. Sim. Ou, pelo menos, engoliram a ideia. Eles queriam mesmo ter que jogar o GIME fora, né? Mas pelo menos engoliram a ideia. Não, tá bom, tá. Fazer o quê, né? Então agora a gente já tem a possibilidade de não acontecer competições. Então, assim, o que a gente precisa entender é como que funciona isso. E em relação ao Bolsa Atleta, que eu faço parte lá da comissão, eu digo que existe um critério. Você pode concordar ou não com ele, um direito seu, mas que existe critério, existe. Nesse caso, de vai ter competição ou se não vai, a impressão que tem que não tem critério, que o critério é a vontade de quem está no momento do poder, de quem está no momento do cargo. Não vou nem te perguntar se você concorda ou não, porque eu posso colocar em maus lençóis. Mas eu não concordo. O superintendente que estava, ele queria. Ele saiu, agora não vai ter mais. Então, eu acho errado, mas... O que eu posso te dizer é o seguinte, há coisas que não deixam de acontecer, independente do gestor que está lá. São elas. Isso é bom. Copa Distrital. Sim. Jogos Estudantis, GENG e GIME. E quando eu falo GENG e GIME, são as etapas que nós participamos com os nossos atletas, não necessariamente sediamento, porque é mais complicado sediar. Então isso não deixa de acontecer. E essa possibilidade de um sediamento, de uma competição maior, era uma novidade. E tudo isso demanda ter dinheiro em caixa. Tá? Então, assim, o nosso planejamento, ainda que enxuto, ele não deixa de abordar essa situação. Bacana. Tá? Essas quatro atividades que nós falamos. O resto pode acontecer ou não. Bacana. E o planejamento que você tem em mãos também tem circunstâncias que não vão deixar de acontecer, que são essas 4 competições. Mas as tem outras que nós planejamos, e se tudo acontecer bem com recurso, que chega mês a mês e nós não temos dominância. É uma previsão, né, gente? Não quer dizer que vai acontecer. Isso aí eu acho que está muito claro, né? É uma previsão do que está orçado para acontecer. Sim. Caso aconteça a competição, por exemplo, o Campeonato Municipal de Futebol,
a previsão de custo dele é 19 mil. É 19 isso. mil. Então é uma previsão, não quer dizer que está aqui, está carimbado, opa, é uma previsão. E a gente sabe que funciona assim, realmente, né? Se, por na exemplo, administração se nós tivermos que deixar de fazer etapas de modalidades dos Jogos Estudantis para acontecer essa segunda etapa de futebol no segundo semestre, nós não faremos o estudantil. Tá? Então tudo tem que acontecer como nós esperamos, mas os recursos, quando caem na nossa conta, não é de nossa dominância. A gente vai para o próximo intervalo, no próximo bloco, explorar bastante o Toledo aqui e falar com ele sobre a expectativa do Mundial, que eu estou confiante que ele vai conseguir o recurso, que ele vai conseguir os patrocinadores e que ele vai representar não só o Brasil, mas principalmente Caratinga no Mundial na Tunísia, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista infrator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite. Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim, baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul. A cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3321-7373. Rua Nova, Caratinga. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião. A gente continua o papo aqui com a Juliani e também com o Marco Toledo. No oferecimento do Café Paulo Maciel, o café mais gostoso do Brasil, de manhã à tarde, à noite, com pão de sal, com pão de doce, com bolo de chocolate. Café Paulo Maciel é sempre uma delícia. Experimente, garanto que você vai adorar. Você encontra na mercearia, no sacolão, na padaria, em todo lugar você encontra Eta Cafezinho bom esse Paulo Maciel. É gostoso demais da conta. E olha, leve pra cá da Paulo Maciel. Eu não tomo café porque o Tidê falou que se eu te ver tomando café no Rogério, você tá de castigo uma semana. Então ele preferiu não tomar o cafezinho dele, não sabe o que tá perdendo. Né? Juliani, é o seguinte, a gente falou agora há pouco sobre o apoio do Bolsa Atleta, o que você vai tentar mudar para apoiar ainda mais o Marco, porque ele precisa, ele merece acima de tudo. Sim. Né? E, Marco, a sua parte é o que você fez. Sim. Ir lá, treinar, competir. O que você espera encontrar no Mundial, cara? Porque aí é uma situação nova para você também. Lá vai ser muito diferente, é uma coisa muito, para mim, inédita. Lá vai ter os melhores do mundo, contando comigo também. Lá, o meu objetivo talvez nem é o ouro, trazer uma medalha para Caratinga, para o Brasil. Mas no Grande Slam também não era, né? Não era, mas foi. No Grande Slam também foi lá, uma medalhinha, quem sabe? Aí foi lá e... Foi o ouro. É mineirinho, pelas beiradas, pô, já vai lá e conquista, né? Sim. Mas agora, o ritmo de treino é um pro Mineiro, é um pra Copa do Brasil, é um pro Grande Slam. O ritmo de treino pro Mundial, cara, como é que é? Vai ser intensa, vai ser em Santa Catarina, com a seleção brasileira, do dia 8 ao dia 19. Dia 8 ao dia 19. Sim. Uma perguntinha básica aqui de pai. Escola, como é que fica nessa parada aí? Já tá resolvido já. Começa com a professora, Comecei já. dá uma moralzinha aí, tia e tal. Porque realmente é uma jornada dupla ou tripla, né? Vamos dizer assim, né? Porque são quantas horas por dia de treino? São 2 a 3 horas. 2 a 3 horas por dia. E nos dias normais, porque chega a ser 6 horas em treinamentos específicos. Lá em Santa Catarina eu vou ter treino de manhã e de tarde, Quando eu fui para Betim, em Belo Horizonte, eu treinei de manhã e de tarde, todo dia. Lá foi pesado.
Aqui, como... Sobra um tempinho pra namorar, cara, assim, de bobeira? Sobra um tempinho de vez em quando, assim, pô, aparece uma gatinha lá, sobra um tempinho ou só pensa no marmanjo lá e pá, não dá pra pensar numa gatinha, não? Eu não namoro por enquanto, não. Não, né? Muito problema. Seu tio é complicado, hein? Meu tio é Seu tio realmente fala um negócio que você, hein? É complicado, hein? A carreira de atleta não é muito fácil, não. Nem um não. pouco. E Conciliar estudo, conciliar treinamento. E o curioso é que nessa idade, quando o camarada começa a namorar, queira ou não, o foco sai um pouquinho. Não estou dizendo que é proibido, não. É muito bom e eu gosto. Mas é porque o foco, né, Juliane, ainda mais nessa idade, com 16 anos, né? A gente sabe que não é tão simples assim, né? Inclusive, a renovação do Bolsa Atleta acontece muito por isso, que o atleta começa a competir mais cedo e tem seus bons resultados. Quando chega nessa faixa etária de 16, 17, 18 anos, eles começam a perder o ritmo de treinamento, porque entra outros interesses que não é bom para o esporte. Então, ou às vezes a pessoa começa a dividir com os namoros, os técnicos não acham lá muita graça nisso, porque atrapalha. A e testosterona também, na pele, Exato. adrenalina, pá, aquela coisa toda, né? Às vezes o atleta é encurralado pela própria família para decidir com vestibular, né? Fazer concurso público. É uma encruzilhada. É uma encruzilhada. Essa idade é encruzilhada, né? Sim. É a carreira, é o esporte, é o namoro, é o estudo, é a profissão, é tudo, né? Então tudo tem que conjugar num fator só de apoio. E no caso do Marcos, ele tem apoio da família. O que é muito bacana. Tá? Ele tem foco no treinamento, ele está bem na escola, ele é disciplinado. Tem que ter tudo isso junto, senão não chega onde ele chegou. E namorar pode deixar para depois, tá com 16 anos já. Depois. Não, acho que namorar pode ficar para depois. De não vai. maneira geral, eles começam a namorar entre eles. Entre os O que é muito atletas. normal, né, cara? O que é muito normal também, né? Tem muita gatinha lá que faz taekwondo, não tem só marmanjo. Faz. Então, eu acho que é muito normal isso. A gente acontece. Quem já foi atleta, quem já viajou e tal, sabe muito bem como é que é esse momento da vida que é muito bacana. Agora, em relação a patrocínio, a gente falou aqui nesse valor aí de 15 mil e tal, e não é um valor para assustar ninguém aqui está imaginando. Seria muito bom, né? Que algum empresário estivesse assistindo o programa, vou botar 15 mil nesse garoto. A gente sabe que não é assim que funciona. Mas se algum empresário tiver o interesse em patrocinar o Marco com R$1.000 que seja, com R$2.000 que seja, ou até menos, Marco, tem que fazer o quê, cara? Já ajuda muito. Bastante, com Não, certeza. demais. Qualquer quantia ali, somando no final, dá os 15 mil. Dá os 15 mil, vamos somar essa quantia aí. Agora, esse dinheiro vai procurar o seu tio, tem algum número que o cara vai ligar? Com meu tio. O seu tio. O telefone do Marco Toledo. Mário Toledo. É do Mário Toledo. 33991 99 8 28 9. Vamos colocar na tela depois aí, para que as pessoas possam de repente colaborar aí, o empresário que quiser linkar a sua marca a um cara que está indo para um mundial, né, representando a cidade de Caratinga. Nós temos várias empresas e essa questão, Juliane, é uma preocupação que a gente que está no esporte há algum tempo, e eu sei que você também está no esporte há muito tempo, né, mesmo quando não estava aqui em Caratinga, você já estava no esporte há muito tempo. Eu estou no esporte, na imprensa esportiva há 22 anos, quando cheguei em 96 no Grupo Sistec, na TV Sistec, no Jornal de Caratinga, então já tem um tempinho também. Nós precisamos de projetos, nós precisamos de leis que incentivem, né, que incentivem o apoio do empresário, da empresa ao atleta como o Marco. Porque o cara, por mais bondade que ele veja, por mais que ele olhe para o Marco e veja que ele merece, o empresário ele é movido a números, a lucro, né? Sim. E aí é importante o camarada ter a percepção de que não, eu vou investir 5 mil no Marcos, ou então vou pagar tudo para o Marcos, mas eu vou ter isso de abatimento no meu imposto de renda ou no meu ICMS, como a gente tem alguns projetos do governo, do estado, que são difíceis, né, de se conseguir esse apoio, mas lá no América mesmo a gente tem um projeto lá, tanto futsal como do América, de captação de recursos do ICMS do governo do estado. Não é fácil porque algumas empresas não se enquadram, Sim. mas existe esse projeto, né? É possível de vislumbrar alguma coisa no âmbito regional, do município, para que a gente possa apoiar atletas como o Marcos e tantos outros?
Nós temos já publicada a nossa lei de incentivo municipal. Existe a do município, já tem a do estado e tem a da federação. A nossa ainda não está em vigor. Está faltando, dentro dos trâmites da prefeitura, o entendimento de como se vai fazer a apuração desses resultados, dessas transferências financeiras, quando o empresário fazer o aporte financeiro no projeto, como é que isso vai ser catalogado lá dentro da prefeitura. Tem que sair de um lugar e entrar no outro. Entendi. Esse trâmite é que ainda precisa ter o seu direcionamento. Quanto às leis, a regulamentação, isso já está pronto. A ideia inicial seria de que forma esse apoio do empresário? Então, o imposto que o ele já paga. O imposto nosso aqui é o ISSQN, né? Então, imposto de serviços. Então, todo aquele pagador do ISS poderá fazer um aporte financeiro nos atletas, nas equipes, nos projetos, vamos assim dizer. Mas para isso acontecer, nós faremos um edital, tá? E as pessoas físicas ou jurídicas colocarão seus projetos. Tendo sido aprovado, nós encaminharemos a esse pagador de ICMS, de ISS, e ele tem que convencer esse pagador de ISS que apoiar aquele projeto é um bom negócio para ele. É um bom negócio. Assim como acontece no caso do ICMS do governo do estado. É uma lei que se assemelha ao do estado e a da federação, só que mais apropriada à nossa realidade aqui, né? E com o tributo que nos pertence. No caso do ICMS, de 1% a 2% a 3% é o máximo. Sim. Do tamanho, dependendo do que a empresa recolhe de imposto. Algumas empresas de 1%, 2% ou 3% é o máximo. No caso do ISS, ISS mesmo, né? ISS. Já se chegou ao valor? Tem uma cifra que eu tenho medo de te falar, né? Mas imaginemos 3% ou 5%. Uhum. Mas o grande problema não é o valor que se pode arrecadar. O problema é que você dispõe esse percentual e que você não consegue captar os projetos em edital, porque isso acontece na federação e no estado. Esse projeto você lança a possibilidade, mas os proponentes não se adequam. Nós precisamos aprender a formular projetos. Uma vez que se aprende, depois é sempre igual. É sempre igual. É o que eu falo, e novamente vou me referir ao América, que é o clube onde eu estou como diretor de esportes. Eu fui buscar na USIPA o Josias, que está acostumado a fazer todo ano um projeto do USIPA, que tem um apoio direto da Uzi Minas, e a USIPA hoje consegue quase R$1 milhão por ano de captação da própria Uzi Minas, através do ICMS, né? Então é algo quase que automático. Vai renovando. É quase que automático. Então, só que, e assim, eu acho que a gente não é obrigado a saber de tudo, mas quando você se propõe a assumir um cargo que depende de algumas coisas, você, mesmo que você não saiba, então você procura quem sabe. Uhum. Foi o que a gente fez no América, fomos atrás do Josias, ele se colocou inteira à disposição. Os dois projetos, tanto do futsal, iniciação, como do voleibol do América, foram aprovados. A gente não captou toda a verba ainda, porque algumas empresas em Caratinga não estão aptas. Ela tem crédito no governo, algumas têm crédito de ICMS, e aí fica difícil. Alguns não recolhem, mas a gente está em busca e sem dúvida nenhuma a gente vai chegar a esse valor final. No caso do ISS, acho que a captação seria, não vou dizer mais fácil, menos burocrática talvez. Menos burocrática e mais fácil. Tem burocracia, mas é mais fácil. Por exemplo, ISS, quem paga ISS? Médico, contadores, quem presta serviços. Então, assim, às vezes a quantidade de pessoas aqui é boa, né? O recurso. Eu me lembro de ter feito um cálculo em torno de uns R$700 mil que a gente poderia direcionar para isso. Veja bem, o potencial é esse, tá? Mas não quer dizer que a gente consegue captar. Até porque, e assim, o número de projetos vai ter um limite,
em relação ao número de projetos, ou quantos projetos quiserem enviar, vai ter, obviamente, que passar por um conselho, para aprovação do conselho, como acontece no estado também. A gente faz o projeto aqui em Caratinga, como no Focado América, envia para a Secretaria de Esporte do estado, e esse projeto fica lá 1 mês ou 2 sendo analisado por uma comissão, com todos os critérios, com toda a documentação que é exigida, e é muita, e depois a gente recebe uma carta nos comunicando que os 2 projetos foram aprovados e nós estamos aptos a procurar a empresa tal, A, B ou C, para que aquele montante de 1%, 2% ou 3% seja captado. Hoje o América conta com o apoio da Rio Doce, né? E obviamente nós temos outras empresas também que podem nos apoiar, mas eu acho que no caso do ISS seria não uma mão, seria uma salvação no caso do Marcos, por exemplo. Sim, seria. Só não está ainda no ponto de acontecer, mas está breve. Agora, devo lembrar que todas essas ações, elas dependem exclusivamente com grande parte de trabalho do Conselho Municipal de Esportes, porque todas as políticas públicas passam pela movimentação de dentro dos conselhos, né? E do nosso não é diferente. No caso da lei, onde que está agarrado? Não está agarrado. Agora, precisa dos trâmites internos da prefeitura, deles entenderem como é que eles vão fazer essa comunicação interna. Porque quando se mexe... Mas quando você fala eles na prefeitura entenderem, aí me desculpe, a expressão agarrado foi até equivocada. Quando você diz eles... A gente já fez uma solicitação. Qual setor? Jurídico? Do Receita da Receita? Secretaria Municipal de Administração Fazendária. Se o nome não estiver certo, é naquele setor. É onde passam os tributos. É um setor que não pode ter erro. Tá? Porque a pessoa pode pagar e depois não acusar que pagou. E vice-versa, entendeu? Então não pode ter erro. Então esses trâmites internos tem que estar acontecendo adequadamente, e nós não obtivemos ainda a resposta. Uma vez que tem a resposta, agora nós vamos juntar o conselho e vamos elaborar o edital. A gente já tem uma prévia de editais que já acontece, mas nós vamos trabalhar o nosso formato aqui. Eu gostaria de adotar o sistema que acontece no Ministério dos Esportes, que é o ano inteiro você recebe projetos, tá? Não se tem uma data final. Não tem uma data. Eu acho que isso atrapalha. No estado tem. No estado tem. É uma correria, porque às vezes a pessoa não tem ciência, não sabe como fazer. A gente tem que ter uma data de abertura no ano, uma data de fechamento, coincidindo com os trabalhos do conselho. Até porque se você estender o ano todo também, fica uma situação assim, mas quando que vai se parar para olhar para Não, à medida que vai chegando o projeto, vai sendo analisado, porque o projeto pode vir com falhas, a gente retorna faz a pessoa consertar, porque a intenção é fazer funcionar e não barrar. A questão não é... veja bem, a condição do recurso, ela é grande neste sentido. O que nós teremos que fazer é colocá-los aptos a poder receber o recurso. Então, quanto antes chegar o projeto e a gente orientar na condição em que está, em consertar e fazer a adequação, melhor. Então, eu penso que o formato do Ministério do Esporte seja melhor. Não sei como vai ser na prática. Tá? Marco Toledo, sucesso para você, cara. Valeu. Estou torcendo demais da conta pelo seu sucesso. Espero que alguns empresários que estejam acompanhando o Abre no Jogo, através da rede social, através do super canal. É bom lembrar que na mesma semana da exibição do programa, a gente já o coloca na rede social, na internet, né, no YouTube. Então eu acho que é importante divulgar isso também para que outros empresários possam ver. E hoje a gente tem uma oportunidade, não só empresário de Caratinga, mas empresário de fora da cidade, que queira apoiar, que queira incentivar. Eu acho isso muito bacana, né, porque... enquanto a gente está reclamando tanto que a juventude não quer isso, a juventude é preguiçosa, a juventude só quer saber do que não presta, quando você tem um jovem que está focado ali em vencer através do esporte, eu acho que é o nosso papel, é a nossa obrigação moral em apoiar. Não é isso, Juliane? É isso aí. Tem que lembrar que Marcos não representa só Caratinga, né? Exatamente. Representa Minas Gerais, representa o Brasil. Bacana. Né? E sem dúvida nenhuma foi muito bom ter você aqui mais uma vez, né? E espero que volte outras vezes para que a gente possa falar de Bolsa Atleta, possa falar de projetos,
porque eu acho que falta muito em Caratinga pessoas com conhecimento da Juliani em relação a projetos, saber como é que funcionam os meandros lá. Eu acho isso muito interessante e pouca gente se preocupa com isso, né? Tem gente que só quer questionar, argumentar, e até para pedir a gente tem que saber pedir. E até para receber a gente tem que estar apto a receber. Eu vejo muita gente questionando as coisas, mas não está apto a receber nada, né? Eu acho isso até curioso, né? Não é que a pessoa não mereça, é que legalmente às vezes não está apto a receber, né? Porque durante muito tempo, quando não se existia as leis que o Brasil tem, e o Brasil às vezes não funciona, gente, não é por falta de lei não, é por falta de cumprimento delas. Lei a gente tem, né? Então o que acontece, às vezes a pessoa cobra, mas ele não está apto a receber aquilo. E aí acha que é má vontade, de quem está delegando, acha que tem carta marcada, né? Mas ele mesmo não está apto a receber. Agora, a partir do momento que chega alguém apto a receber, né, que cumpriu todas as obrigações ali dentro do edital, dentro do que se pede a lei, e não receber, né, aí fica estranho. Mas não é o caso do Bolsa Atleta, pelo menos, repito, nesse período que eu estou fazendo parte do Comel, eu não vi nenhum pleito que tenha sido seguido todos os trâmites, as regras, né, os critérios, que não tenha sido atendido. Eu gostaria de dizer que a lisura ela existiu sempre, desde o seu início. Só que todo mecanismo pode ter falhas. Sim. E é quando a gente começa a utilizá-las é que a gente vai vendo onde estão as brechas, os problemas, e na evolução do mecanismo a gente vai tentando adequar com novo formato, nova lei. E mesmo que a gente atualize, vai aparecer novas brechas e assim vai sendo. A gente vai melhorando a cada ano. Tá? Bacana. Julinho, obrigado uma vez. Sucesso para você, cara. Tá? Felicidade. Nos represente bem lá, mais uma vez. Tá ok? E você que quiser apoiar o Marcos, o número daqui a pouquinho a gente põe na sua tela aí. Tá bom? O Marcos vai deixar anotado aqui, nós vamos repetir o número para você daqui a pouco. Meu muito obrigado pela audiência, pela preferência. E se Deus quiser, semana que vem a gente volta com mais um Abrindo o Jogo. Aquele abraço.